um filme aqui, pela misericórdia de Jesus, o filme que eu vi era outro. Eu vi um filme num circo romano, no século III da cristandade, onde muitos gladiadores, muitas vestais de Vênus, que vai ao circo ao som das músicas ensurdecedoras, e os gladiadores bramindo as suas espadas e facas para entrar em luta mortal. No meio da arena, um jovem, beirando os 30 anos, com a sua toga romana já um pouco ensanguentada pelos açoites e pelos murros que recebera do soldado ainda ignorante que não compreendia o amor que alguém pudesse votar por quem não mais estava entre nós, e que nenhuma estátua tinha para relembrar a sua figura deífica, como era tão comum na Roma antiga. E esse jovem, no meio da arena, para os olhos dos homens humilhados, tripudiados pelas ofensas e pelas violências cometidas, ele se mantinha ereto e ciente de que ele estava a exemplo de outro jovem lutando o bom combate, e guardou a fé. Esse jovem no meio da arena é Átmos, o nosso benfeitor, que reuniu aqui os gladiadores de ontem, as vestais de Vênus de ontem, aqueles que buscavam a satisfação das conquistas materiais, e reuniu aqui, nesse cantinho de Maricá, nesse cantinho da cidade, do estado do Rio de Janeiro, para dizer que não mais buscamos as arenas para nos trucidar. Hoje buscamos a casa espírita para aprender a nos amar, a nos respeitar. Então hoje é muito mais do que a comemoração de 23 anos de fundação. É a concretização desse espírito valoroso que nós conhecemos com o nome de Átmos, que consegue reunir-nos aqui sem mais agressividade, sem mais belicosidade. Então, se nós estamos felizes em comemorar esse dia aqui com tantos amigos, ainda não conseguimos avaliar o quanto Átmos está feliz de nos ver aqui. O quanto o coração dele pulsa, e ele poder dizer para Jesus: mestre, vale a pena falar no teu nome. Mestre, vale a pena seguir teu exemplo. Olha o que tu fez, Senhor. Ele diz para Jesus. Transformou corações que antes parecia como um mármore mais duro que poderia ser encontrado. É isso que representa hoje. Corações ontem endurecidos, empedernidos. Corações ontem que buscavam as conquistas materiais a qualquer preço, mesmo que fosse sobre a vida de um outro semelhante. Hoje, nós nos preocupamos com pão, com café, com leite, com biscoito, para tantos irmãos que não têm acesso a isso. Olha que progresso que é. Átmos fez e faz e fará mais ainda em nossas vidas. Então, as comemorações, elas, a que fazemos aqui no plano material, é ínfima em relação à alegria do plano espiritual de podermos estar reunidos aqui. E olha que bacana para falar de Jesus. O mentor da minha casa, Chico Xavier, ele fora convidado para fazer uma palestra em Araxá. E essa palestra era em comemoração aos 10 anos de fundação do Centro Espírita em Araxá, que ele, Chico, havia feito a primeira palestra de inauguração da casa. E Chico pediu ao presidente que fez o convite para não espalhar que ele ia,
porque senão as pessoas se sentiam obrigadas a sair dos seus afazeres para ir vê-lo falar, e ele, como é sabido, era só um cisco. E o presidente prometeu a Chico que não falaria para ninguém, mas chamou o seu vice-presidente e o seu diretor e falou: olha, Chico vem, aceitou o convite, mas não pode contar para ninguém. E os dois concordaram: não vamos contar para ninguém. E claro que cada um contou para sua esposa, para o seu irmão, porque afinal de contas não eram ninguém, né? Eles tinham um nome. E quando o Chico chegou em Araxá, eles tinham o hábito de chegar bem cedo, né? A palestra era às 9 horas da manhã. Chico chegou em Araxá às 6 horas da manhã. Era perto de Uberaba. E quando o Chico chega na cidade, vai tomar um cafezinho, que era costumeiro, e o Chico tinha a mania de entrar no pé sujo, sabe? Aquele bar tudo bonito, ele não gostava, ele entrava no pé sujo. Onde aquele, né, que a gente antigamente entrava, tomava um gole da cachaça, dava um pouquinho pro santo e ia cuspir no chão. Era mais ou menos assim. E Chico estava lá tomando o cafezinho dele, e nisso passa uma senhora e fala assim: "Você não é Chico Xavier?" Aí ele falou assim: "Sou, minha filha. E o senhor está dentro de um boteco, dentro de um bar." Ele falou assim: "Minha filha, quando o cristão entra num bar, ele vira um lar. Porque não é o local que nos faz, é o que está dentro da gente que a gente pretende transformar aquilo onde nós estejamos." E quando o Chico chega próximo ao centro espírita, como ninguém podia saber, já estavam centenas de pessoas à porta do centro esperando o Chico. Tiveram que arrumar um caminhão para o Chico fazer a palestra em cima do caminhão, não mais dentro do centro espírita, porque não cabia ninguém. E um irmão chamado Adelino Silveira, que acompanhava o Chico em vários momentos, o Chico falou assim: "Mas tanta gente, né, Adelino? E olha que eu pedi para não falar para ninguém." Aí o Adelino falou assim: "Chico, mas você tinha que falar assim, não pode falar para o Antônio, para o Paulo, para o Pedro." Você falou ninguém, eles não contaram para ninguém, contaram para o Paulo, para o Antônio e para o Pedro. O Chico, é verdade. E aí o Chico falou assim: "Mas é muita gente, Adelino." Ele falou assim: "É verdade, Chico. Sabe por quê, Chico? Todos eles estão com saudades de Jesus. E somos nós. Nós estamos aqui hoje na casa de Atlas e olha, tenham certeza, não dá para contar, mensurar quantos irmãos espirituais estão aqui. Não dá. Seria ilusório essa possibilidade de contagem. Todos nós estamos com uma saudade de Jesus, aquela saudade que dói, mas não faz sofrer. Sabe? Aquela saudade de falar do Mestre. E hoje nós viemos aqui para isso. Para falar de Jesus. Mas falar de Jesus num sentido de um seu representante muito especial aos nossos corações, que é o Sr. Allan Kardec. A proposta da nossa conversa de hoje é Kardec e os centros espíritas. Porque hoje, por incrível que pareça, Kardec está sendo uma figura pouco conhecida nas casas espíritas. Kardec está caindo na conta da lenda. Houve em alguma época um irmão que teve a condição de reunir as informações dos espíritos, mas não é mais importante não. Agora tem isso, tem aquilo, tem o livro tal, tem o médium tal. E nós temos o compromisso de manter acesa a chama do amor que Kardec representa para nós. Kardec, ele não é o fundador do Espiritismo. Ele não é o dono do Espiritismo. Ele é o nosso codificador. É aquele que organizou todas as informações que a espiritualidade trouxe através de milhares de médiuns, e ele foi organizando, pedagogicamente falando, aquelas instruções. E estamos no final do mês de outubro, não é? Um mês dedicado a Allan Kardec. Que dia, mês e ano que Kardec nasceu? A pessoa fica com medo de falar, os espíritos respondem alto. 6 de outubro.
3 de outubro de 1804. Foi não. Foi não. Quem nasceu em 3 de outubro de 1804 foi Hippolyte Elisard Leon Rivaio. Allan Kardec nasceu no dia 18 de abril de 1857. É verdade, é verdade. Não, é pegadinha. É pegadinha que eu gosto de fazer. Eu sempre faço umas pegadinhas. Né, Marisa? Lá no GK eu sempre faço uma pegadinha, sempre cai. Porque para que nós saibamos quem é Allan Kardec, nós temos que saber quem foi Hippolyte Elisard Leon Rivaio. Temos que saber. Porque não existe uma figura sem a outra, não tem quadro, né? Mas, olha só, o nome Allan Kardec, ele era escrito assim, ó, A-L Kardec. Não é tudo juntinho que a gente fala hoje, não. É o nome dele da época de druida, lá dos celtas, próximo à vinda do mestre, anterior um pouco à vinda do mestre, ele teve essa encarnação com um sacerdote druida. Então a gente fala Allan Kardec porque o brasileiro adora juntar tudo, né? Antônio vira Toninho, aquelas coisas assim, né? Simplifica tudo. Então, mas nós temos que ter em mente que a figura de Allan Kardec, ela é antecedida pela figura do professor Rivaio. A história é linda. Tem um livro chamado que é o Espiritismo, né, que foi editado em 1858, e esse livro, ele traz uma informação que muitas das vezes a gente passa batido por ele. Primeiro, o livro, quando Kardec editou o que é o Espiritismo, ele só constava que era o que é hoje a segunda parte do livro, que são as perguntas e respostas que Kardec recebe e ele vai respondendo sobre o que é o Espiritismo. A primeira parte, que é a biografia, foi introduzido bem depois. Por quê? Porque queria, a Federação Espírita Brasileira queria que nós tivéssemos conhecimento de quem era Hippolyte Elisard Leon Rivaio. Quem é? Porque se a gente não conhecer a história dele, a gente vai achar que ele caiu de paraquedas no meio de um monte de perguntas e respostas dos espíritos e, como diz aí, a turma adora falar isso, do nada, sem querer. Eu não conheço, eu não entendo como é que o espírita fala assim, do nada, né? Sem querer a coisa acontece. Porque são situações que não existem à luz da racionalidade da lei de Deus. Se houvesse um do nada, se houvesse sem querer, era uma demonstração que Deus deixou de ser Deus, porque perderia um dos seus atributos, que é a onisciência. Se Deus sabe tudo, não existe nada que aconteça sem a sua anuência. Então, se nós não conhecermos quem foi o professor Rivaio, nós vamos criar um vácuo muito grande entre a figura do discípulo de Pestalozzi até o surgimento de Allan Kardec. Essa necessidade de estudo é muito premente, sabe por quê? Porque não tem como estudar a doutrina espírita se você não sabe quem é Kardec. Não tem como. Porque a proposta pedagógica, a proposta filosófica, científica e de cunho moral que Kardec vem trazer, você tem que entrar na intimidade do nosso codificador. Tem que entrar nas percepções que ele tinha até em 1854, quando ele toma contato com as mesas girantes. Aí o pessoal fala assim, mas esse papo de mesa girante não é sério, é tão antigo? É antigo, mas ainda é muito desconhecido. Porque se perguntar para nós como que as mesas giravam, como é que é essa história de mesa girar? A mesa, no século XVIII, a casa que podia ter, ela era mesa de madeira maciça, certo? Era essa mesa que levantava e baixava? Era. Mas quando saiu da questão da curiosidade, quando começou um grupo seleto de pessoas se identificarem com a possibilidade dos conhecimentos que poderiam advir daqueles fenômenos, então eles fizeram, sabe, Bernadette? Uma mesa pequenininha, desse tamanho assim, com 3 pés, e essa mesa que era o grande
glamour da época de movimentação. Então, a mesa havia, quando combinava-se que uma batida era assim, 2 batidas era não. Então, quando começou esse fenômeno lá na Europa, baseado naquilo que aconteceu lá em 1848 com as irmãs Fox, lá no distrito de Nova York, né, que ouviu-se batida na parede, pensou eu, se de madrugada na sua casa, não vai ter outra chance, vai correr antes, né? Porque o espírito é corajoso. O espírito é corajoso, sabe? Falar assim, olha, agora vamos entrar todos impressos, que o irmão Atmos vai se materializar aqui. Aí começa todo mundo a olhar para fora. Se apagar a luz, já era. Virou bagunça. Sabe? Porque o espírita, ele acha legal essas coisas de espírito, mas não vem mostrar espírito para mim. Você tem medo? Você tem medo de espírito, Gil? Você já se olhou no espelho? Tem uma notícia muito séria para te dar. Tu é espírito. Fui lá no Atmos, lá no Regal, não foi? Até, quem aqui já viu um espírito? Aí um rapaz que estava até visitando a casa, né? Falou assim, eu nunca vi não. Aí eu, muito prazer. Prazer do espírito agora. Porque a gente não tem esse grau de consciência ainda. Sabe, uma outra brincadeira que eu costumo fazer, a Marisa já conhece, que eu pergunto assim, quem acredita que tem um espírito? Levanta a mão. É que já sabe. Compraram onde o espírito? São só 3. Compraram onde? Pegou nota fiscal? O espírito do Wilson veio com defeito. Ele está tentando trocar, já tem 60 anos, ele não consegue. Porque a gente não consegue mudar a nossa linguagem na condição de que eu sou um espírito. Quando o meu corpo dorme, eu, espírito, entro em relação com os amigos espirituais. Quando o meu corpo morre, eu, espírito, desencarno. Porque o espírito chega assim, mas está ali mamãe. Ah, mamãe morreu, coitadinho. Sabe? O espírita ele tem que se habituar, como Allan Kardec nos propõe, a mudar o seu linguajar para que seja coerente. Poxa, na verdade, quando a mamãe desencarnou, você chorou? Chorei. Inclusive comigo, né? É. Mas se você não chora, estava errado, não estava errado? Porque nós não estamos proibidos de demonstrar o sentimento de saudade diante da partida de quem a gente ama. Não é essa a proposta da doutrina. A proposta da doutrina que Kardec veio codificar para a gente é que mesmo compreendendo a necessidade do distanciamento da vida física, e ela ocorre a malgrado nosso, acho até interessante que chegaram perto do Chico, o Chico já estava com 90 anos, aí a irmã falou assim, sério, pro Chico, o padrinho Jorge, falou assim, o senhor está doido para voltar para a espiritualidade, né, Chico? Aí o Chico olhou e falou assim, minha filha, eu já pedi para escrever assim no meu túmulo. Aqui jaz Francisco Cândido Xavier, a contragosto. Então não tem essa história de que eu quero desencarnar porque é bom pra caramba, que é cascata. A gente tem muito a necessidade, o apego à vida material, mas não somos da vida material. Nós somos espíritos. E a proposta de Kardec é fazer esse entendimento para que as vicissitudes da vida física, como ele fala lá na pergunta 132, as vicissitudes da vida física, nós consigamos compreender e enfrentá-las. O que acontece quando a gente chega na casa espírita? Muitas das vezes, desiludido, desesperado, sem nenhuma possibilidade de encontrar um caminho que norteie a nossa jornada. A partir do momento que a gente entra na casa de Atmos, e Atmos fala assim, Ju, vai lá e abraça aquela criatura, porque quando tu chegou aqui você recebeu o abraço. Agora, quando você está na casa espírita e o Célio, que já é frequentador da casa espírita, chega triste, por que o Célio não merece o abraço também? Por que quem só merece o abraço é quem chega na casa espírita pela primeira vez? Por que a gente não dá acolhimento permanente um ao outro? Ou será que só tem problema quem chega? Tenho certeza que quem tem aqui, está aqui, tem muito mais. Tem muito mais o que se preocupar.
Então, a figura de Kardec, ele fez a gente entender que a casa espírita não é um local restrito onde só existam pessoas de bem, porque aqueles que são do bem já não estão mais encarnados. Se vocês estão encarnados, como eu, algo lhe diz que ainda está longe da situação do bem. Não dá para esconder. Você vê só que essa situação está tão crítica que o Álvaro sentou do teu lado. Estão querendo te dizer alguma coisa. Está vendo? A casa espírita, na proposta de Kardec, tem que ser, sabe o quê? Uma família. Eu não sei a de vocês, a minha família é uma bagunça. Né, amor? É uma bagunça, são 5 filhos, 4 netos, sabe? Quando junta todo mundo parece briga. O vizinho liga para o síndico liga lá para cá, não, é sua filha que está aqui, não tem briga não aparece, mas não tem. Qual a diferença da família espírita, que está dentro da casa espírita? Olha só o que Emmanuel fala para a gente, lá no Pão Nosso, no capítulo 65, um trecho, ele fala assim: se não é possível respirar num clima de paz perfeita, entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. O que Emmanuel está falando? Na casa espírita, nós temos nossos conflitos, temos as nossas discordâncias, só que não cabe mais a nossa belicosidade, a nossa agressividade. Nós devemos buscar um sentimento de paz interior para que o outro tenha direito de discordar de mim. Tem um termo, sabe, Wilson, que às vezes, Gutenberg, uma vez eu ouvi, assim, o médium tal não erra. Eu comecei a tremer de pavor. Porque quando nós estávamos na Igreja Católica, lá no século XV, e nós criamos na condição de altas esferas da Igreja Católica a infalibilidade papal, foi quando começou a Igreja Católica a se desviar do seu caminho natural de mensageiros do Cristo. Então, se nós trouxermos também para o movimento espírita a infalibilidade mediúnica, nós vamos dar com os burros na água. Porque Kardec pergunta assim a Erasto no livro dos Médiuns: qual a característica do melhor médium? Aí Erasto responde: aquele que é menos enganado. Menos enganado, porque não tem médium que não é enganado. Não tem. Quando você pega qualquer texto de quem quer que seja, eu aprendi com o tempo, os benfeitores ensinando a gente, que a verdade não tem pressa, sabe? Mas a mentira tem. Quando você recebe uma mensagem mediúnica, seja de quem for, pode ser do nosso querido benfeitor Divaldo, Raul Teixeira, não importa. Faz agora, já deixa de ter a seriedade que a doutrina propõe. E Kardec vem nos ensinar isso ao longo da sua trajetória na codificação kardeciana. Que, olha só, durou 14 anos, Wilson. 14 anos, Vanderlei, desde o momento em que ele toma ciência, começa a se interessar pelas mesas girantes, em 1855, na casa de Madame Clemeson, até o seu desencarne em 31 de março de 1869, 14 anos, ele conseguiu reunir a primeira obra, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, primeira edição, com 501 perguntas. Fez uma segunda revisão, uma primeira revisão, na segunda revisão, em março de 1860, ele lança a edição que hoje nós conhecemos. E por um erro de tipografia do senhor Didier, que era o editor de Kardec, a pergunta 1011, da 1011, ao invés de a seguinte ser 1012, pulou para 1013.
Aí ficou 1019 perguntas, que na verdade são 1018, não 1019. Mas tem ainda 203 contra-perguntas, né? Aquela contra-pergunta A e B, né? Que a gente encontra um total de 203 contra-perguntas de Kardec. Nesse bojo do Livro dos Espíritos, e olha só, quem já leu o Livro dos Espíritos? Já li, já estou estudando. É pouco. Ah, não tem que estar fazendo vantagem, não, que é pouco. Ela falou, encheu a boca. Já li, agora estou estudando. Não, sabe por quê? Porque, Maristela, desculpa, né? Mas sabe por quê? Porque Chico, sabe quantas vezes Chico lia o Livro dos Espíritos por ano? Por ano. Chegava a 125 vezes. O livro todo, não era só uma pergunta ou outra que nem a gente faz, não, isso. O livro todo. Sabe? Então, ler o Livro dos Espíritos é a coisa mais fácil do mundo. Buscar o entendimento da proposta dos Espíritos, que o livro não é de Kardec. O título é Livro dos Espíritos e não Livro dos Espíritas. É o Livro dos Espíritos, onde ele divide em 4 partes o Livro dos Espíritos. 4 partes. Da primeira parte foi o último livro que ele editou, que foi a Gênesis. Em 1868. O último livro. E era até simbólico isso, sabe, Tássio? Sabe por quê? Porque qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Ele bota a Gênesis espírita como sendo o último. A dizer o quê? Tem nada terminado. A história não acabou. Ele não disse tudo. A proposta de Kardec é que nós continuemos a estudar as suas obras e estudar as mensagens que viriam após o fenômeno do lançamento da doutrina espírita. Kardec fez questão de mostrar para cada um de nós que a doutrina dos espíritos, ela é o Consolador prometido por Jesus. Lá na última ceia, em Jerusalém, antes de ser preso, o mestre fala para os discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu acredito que Jesus estava se referindo nesse momento apenas aos discípulos. Porque a humanidade deu demonstração ao longo dessa jornada de quase 2000 anos, mais de 2000 anos, de que ainda não amamos o Cristo. Temos uma pálida imagem do que seja o Cristo, mas o amor ao Cristo ainda não faz parte da vida comum do habitante do planeta Terra. Temos expoentes, né? A Madre Teresa de Calcutá, que nem fala Arnaldo Rocha, a mirradinha da irmã Dulce, são demonstrações de amor ao Cristo, como Chico, como Divaldo, como Mahatma Gandhi, como Buda, são demonstrações de amor ao Cristo. Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. Essa frase tem uma simbologia tão grande, sabe? Porque quando você fala assim para mim, Evaldo, estou passando por uma dificuldade, você pode fazer prece por mim? Eu vou fazer, claro. A pessoa pediu, né? A gente faz uma prece em favor do nosso irmão, sem dúvida nenhuma. Mas aquele que tem mérito, ele não faz prece, ou se ele roga. Ele tem canal direto, sabe? Assim, ó, bate lá na porta, fala assim: papai, olha só, tem que ajudar a turma lá. E é isso que Jesus fala pra gente: eu rogarei ao Pai. Quer dizer, quando eu vou falar com o Papai do Céu, eu vou dizer para ele: olha, daqui a 2000 anos, daqui a 1857 anos, o senhor pode iniciar o processo lá de renovação da humanidade terrena através do Consolador, que eu disse que viria, que é o Espírito Verdade. Por que Espírito Verdade? Porque é uma proposta que Jesus deixou Pilatos em branco. Porque quando alguém pergunta para a gente assim: qual a sua religião? Eu sou espírita. O que é o espiritismo? Bem, sabe, olha, é melhor você ir lá no centro. Porque muita coisa é muito complicada. Não é. Porque quando alguém pergunta a você o que é espiritismo, você vai responder: é um corpo de doutrina composta de ciência, filosofia e consequências morais. O espiritismo é isso. Simplificadamente é isso. Um corpo de doutrina composto por ciência, filosofia e consequências morais. A doutrina espírita não é religião da forma que nós nos acostumamos ao longo dos séculos
de identificar. Porque se fosse, a Maristela seria o padre do átrio. Graças a Deus não é mais. Quando foi, arrumou confusão pra caramba com isso. Então, não tem a figura do sacerdote. Não é o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Godinho, ele não é o Papa do Espiritismo. Não é. A Federação Espírita Brasileira e as regionais, elas são entidades orientativas, mas não normativas. Se você for em 5 casas espíritas aqui de Maricá, cada casa tem uma particularidade dela. Cada casa. E é assim que tem que ser. Porque senão fica a repetição. Senão daqui a pouco está fazendo o estudo da doutrina em latim. Novamente voltamos à prática anterior. Então, quando alguém pergunta a você o que é o Espiritismo, existe a condição real de você dizer o que é o Espiritismo. Ah, mano, então qual é o aspecto filosófico da doutrina? Aí sim, isso vai levar bastante tempo para a explicação, porque nós ainda estamos estudando a veia filosófica. Não temos condições de analisar ainda a veia científica. Por quê? Porque esbarramos nas limitações da matéria. E quando fala da parte científica da doutrina, está falando do aspecto espiritual. Não única e exclusivamente da ciência material, que até certo ponto ela é compreensível para aqueles a quem ela se dedica. Aí o aspecto moral. Qual é o aspecto moral que a doutrina nos propõe? Os ensinos do Cristo. Mas não é saber se Jesus nasceu em Belém, nasceu em Samaria, se Jesus, se Maria era virgem, se não era virgem. Não é essa a questão da doutrina. A doutrina, no respeito e no amor absurdo que nós temos a Maria de Nazaré, não entramos em discussões que são chamadas de estéreis, porque não vai se chegar a uma conclusão e também não teria objetivo nenhum essa informação de conclusão. O aspecto moral da doutrina é baseado na moral do Cristo. Qual é a moral do Cristo? Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, Kardec já dá essa orientação, que aquela obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela norteia os princípios morais da doutrina do Mestre. Aqueles princípios que foram utilizados como dogma da Igreja Católica, nós não entramos no mérito. Se algum irmão chega e fala assim, Maria era virgem sim, eu vou dizer amém. Porque não vai mudar em nada a minha convicção se falar que Maria não era. Se falar para mim que eu posso falar? A pergunta é ela, a culpa é dela. Se falar para mim assim, você acha que Jesus foi batizado por João Batista? Não, não foi. Não foi. Porque não existe a figura do batismo com água no Evangelho, não existe. O que aconteceu lá no Jordão, naquela simbologia, a unção de Jesus por João Batista. Por quê? Por João Batista, porque ele era o profeta. Só quem podia ungir o rei era o profeta. Então a ação dali do Jordão foi a unção do profeta para o rei. E que quando João fala assim, eu deveria ir a ti, você que vem a mim, aí Jesus fala assim para ele, que se cumpra o que está escrito. Ele fala da lei? Não. Se cumpra o que está escrito. O que está escrito? Todo mundo eu sei que lê a Bíblia, eu vou falar só para relembrar. Tá bom? Sei disso, não tem problema. Lá em 1 Reis, Samuel fala assim, o rei só poderá tomar posse, porque Samuel foi o profeta que indicou Saul como o primeiro rei de Israel. Eu não sei se vocês sabem disso tudo, é só para lembrar, Guta. Só para lembrar. Para que o rei tome posse do seu trono, é necessário que o profeta o unja perante o Senhor. Foi o que João fez. Então não tem batismo. Sabe qual foi o batismo de Jesus, se é que existiu? E ele fala isso lá no Evangelho de João. Ele fala assim, eis que está próximo o meu batismo e eu anseio que ele ocorra. Sabe qual era o batismo de Jesus? A cruz. Porque ele falou isso antes de ser preso. Não foi lá no Jordão, antes de ser preso. Então, a doutrina vai discutir isso com o católico, com o protestante? Não. É discussão estéril. Não faz sentido. O que a doutrina deseja de mim é o quê? Evaldo, você já aprendeu a amar o próximo como a ti mesmo?
Não. Você já aprendeu a amar os inimigos? Não. Você já aprendeu a perdoar 70 vezes 7? Nem na primeira. É sério. Não é? A doutrina faz com que nós encaremos a realidade do que somos sem que nos chafurdemos na vergonha. Porque o Espírito fala assim, sabe, Vanderlei? Eu sou o Espírito imperfeito. Grande descoberta. Caso não saiba, está no plano de prova e expiação, habitado por espíritos imperfeitos. Mas espírito imperfeito não é sinônimo de mal. É sinônimo de ignorância. Eu faço maldade porque a maldade ainda habita em mim. Paulo de Tarso fala isso pra gente. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que habita em mim, esse eu faço. Eu estou falando alto para ninguém dormir. Eu vou dar uma cochilada assim. A Maria já deu 3 pistadas aqui. Todos nós temos que ter um entendimento daquilo que a doutrina nos propõe. O conhecimento que a doutrina nos propõe. E aonde nós vamos adquirir esse conhecimento? Estudando as obras de Kardec. Em casa? Não. Dentro da casa espírita. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos em conjunto, fazemos uma prece pedindo a presença de Atmos e seus trabalhadores. E quando eu falo alguma coisa que não está muito ajustada àquilo que a leitura ou o estudo está sendo proposto, alguém vai falar assim, não, Evaldo, isso não, eu não entendi assim não. Em casa, sozinho, a gente não aprende, a gente lê, a gente não estuda. Tenta fazer em casa. Vai lá, Maria, chega hoje em casa, chega lá, vou ler, hoje eu vou estudar uma página do Evangelho. Tu lê o capítulo todo e não consegue lembrar como começou o capítulo. Agora, na casa espírita, não. Aí, como é que eu faço então, Evaldo? Eu só posso estar na casa espírita, mas eu não tenho tempo de vir. Jesus, sempre ele, instituiu o culto do Evangelho no lar. Foi Jesus que fez o primeiro culto do Evangelho no lar. Caso tenha dúvida, vá lá no livro Ave Luz, né, de Neio Lúcio, que relata, no primeiro capítulo, Jesus estava na casa de Pedro e Jesus, onde ele estava, tinha multidão, não é? O mestre não ia sozinho, só naqueles casos extremos, como é o caso com Públio Lentulus, que está narrado lá há 2000 anos, mas quando Jesus olhou assim, todo mundo na casa de Pedro, parecia reunião espírita, uma fofocada, sabe? Um falando mal da vida do outro, e Jesus olhou e falou assim, a turma está perdendo tempo. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, quando tu vais pescar e retorna, o que você faz com os peixes? Aí Pedro fala assim, Senhor, aqueles que têm valia para o mercado, eu separo. Os outros trago para casa, dou para aqueles necessitados. E quando você chega com peixe em casa, o que você faz com ele? Joga ele na panela? Não, senhor, não é assim. O mestre não sabe cozinhar, não sabe das coisas. Tem que limpar o peixe, né? Tirar a estripa todinha, fazer lá a salmoura e depois você bota ele no fogo. Bom. E depois que você faz isso tudo, você faz o que é com o peixe? Deixa ele lá no canto? Não, mestre. Tadinho, ele vai aprender, ele é bom. O garoto é bom. Não, a gente vai comer o peixe. Aí Jesus fala assim, em todas as ações da vida humana que Deus permite que realizemos, tem processos que devemos fazer. Quando estamos reunidos dentro do princípio daquilo que o amor do Pai nos proporcionou, aproveitemos cada segundo para nos ilustrar. E aí Jesus começa o culto do Evangelho no lar, que é o momento que eu tenho junto com a minha família, com a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus netos. Não interessante fazer o culto, só eu, você e a Carlota, né, que era a nossa cachorrinha, que já desencarnou. Mas ela também precisa ser evangelizada lá. Não é a criação de Deus também? Não é? O Chico, quando terminava a tarefa dele, de volta conta isso. 2 horas da manhã, Chico conseguiu entrar em casa, sabe? Aí a irmã dele, a Luzia, estava esquentando lá a sopa para dar, e ele, Luzia, ainda não acabou a tarefa, Luzia. Aí Chico vai lá para a ponta da cozinha, já está os cachorros e os gatos, porque Chico tinha muito cachorro e gato, as galinhas, tudo acordado. 2 horas da manhã o Chico começava a falar do Evangelho.
Temos responsabilidade com os animais também. Vai parecer coisa de doido, né, minha filha? Que ficar falando do evangelho o cachorro, mas a gente faz. Ué, tem hora que a nossa carência de falar com alguém sobre o evangelho é tamanha que a gente fala até com pernilongo. Já tentou? Eu já. Porque você tem que falar do evangelho. O evangelho, Paulo fala para a gente, anunciai o evangelho, disse o Senhor, por todos os cantos. Ele não disse que era apenas para aqueles que querem me ouvir. Então a proposta do evangelho na casa espírita é levar a casa espírita para dentro da minha casa. Num conceito de quê? De respeito, de fraternidade e de amizade. Não adianta eu chegar aqui, perto do Júlio, abraçar o Júlio e beijar o Júlio, e lá fora não dar nem bom dia para ele. Não é essa a proposta, não. Se fizer café, eu vou lá. Sabe, a proposta do Atmos nos reunir aqui é que essa confraternização, esse respeito, nós possamos estendê-lo à nossa vida diária. Olha, Marcelo, eu vim aqui hoje, mas meu marido está impossível. É mesmo? Está impossível. Está me tirando do sério. Aí a Marcelo falou assim, já rezou por ele? Já tem não, meu filho. Aquilo não muda com essa, não. Mas você nem tenta. Nem tenta. Sabe? Ou então a gente fala assim, mas Stella, hoje o estudo hoje foi muito bom. Quem devia estar aqui era fulana. Fulana veio? Então para quem que é o estudo, cara pálida? É para a gente que está aqui. Isso tudo que eu estou falando, eu gosto sempre de lembrar, para que não tenha dúvida. Tudo isso que eu estou falando, caso vocês não perceberam, a minha boca está até na orelha. É para mim. Porque depois está ali, a minha esposa está gravando tudo ali. Depois eu vou ter que falar assim, eu tenho que fazer isso que eu falei. Porque senão não faz sentido. A grande proposta da doutrina dos espíritos é a coerência. Não é você ser uma pessoa dentro da casa espírita e ser outra pessoa no Facebook, no Instagram, no Twitter. Não dá. Não dá. Sabe qual é o desespero dos espíritas? Eu vou contar agora. Sabe qual é? Já falei isso em algum lugar. É que quando a gente desencarnar, que chegar lá no umbral, quem está pensando que vai para nosso lar começa a mudar a atitude. Senão vai voltar para o umbral mesmo. Vou logo avisando. Vai me encontrar lá. Quando chegar lá no umbral, vai ter um telão desse tamanho aqui, que vai passar todas as mensagens do WhatsApp. Até aquelas que tu apagou. Vai passar tudo. Olha a igreja, mano. Olha a igreja. Por quê? Porque qual é a forma de comunicação dos espíritos? Olha. Me ajuda, gente. Obrigado. É o pensamento, não é? Antes de eu escrever, eu não pensei? Arrumou encrenca, né? Arrumou encrenca. A proposta da doutrina é esse entendimento que a forma de comunicação no plano espiritual é o pensamento. Então não adianta eu ficar caladinho lá no canto da sala, que nem o Gutenberg fica, você volta, só fala besteira. Eu não estou ouvindo, mas tem quem ouça. Gutenberg está encrenca. Sabe? Porque a gente não atenta para isso. Está escrito lá, Kardec fala que a forma de comunicação dos espíritos é o pensamento, mas eu acho que não. Eu acho que botando um sorriso no rosto, fazendo cara de fraternidade, eu estou enganando todo mundo. Mas Jesus falou que ninguém engana todos a todo momento. Jesus afirma para a gente isso. Em algum momento, a nossa realidade eclode. Tem um ditado popular que fala assim, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Aí o doutor Bezerra, para complicar a vida do Evaldo, ensinou de outro jeito. Diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Me entendeu? Porque eu agora tenho que tomar conta do meu pensamento. Porque senão eu vou ter companhias indesejáveis. Evaldo, onde você aprendeu isso? Paulo de Tarso. Ele fala na carta aos Coríntios, somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Mas ele não diz, eu repito, ele não diz que a nuvem que nos acompanha é aquela branquinha cheia de pontinhos luminosos ou aquela da família Adams que tem ronco, trovão e raios. Por quê? Porque o que vai determinar a nuvem de testemunha são os meus pensamentos. E não é fazer a prece uma vez no dia que está resolvido, porque não está.
Porque Paulo fala assim aos Hebreus, que as tuas ações sejam uma prece constante ao Senhor. As tuas ações. Complicou, né? Complicou. Porque a gente acha que a gente vai fazer igual o fariseu e o publicano, que Jesus nos relata. Os dois entraram no templo. O fariseu está lá, Senhor, jejum 3 vezes por dia, colaboro na cesta básica do Atmos, levo água quando falta no Atmos, dou passe toda vez que eu estou lá, não sou igual esse aqui que é publicano. Aí o publicano fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Quem foi mais sincero? Ou quem nós achamos que estão nos enganando de fazer carinha de santo e o rabinho balançando lá atrás e o tridente escondido na mão. Sabe? Porque a nossa realidade, a doutrina demonstra para a gente que não estão nas nossas palavras, mas nos nossos sentimentos. Nos nossos sentimentos. Ler para vocês, se vocês permitirem, é rapidinho, tá? É uma prece que Divaldo recebeu através da benfeitora Amélia Rodrigues. É uma prece, ele costuma fazer essa prece em algumas palestras suas, mas Divaldo é uma inteligência abençoada, né? Ele muda a prece, ele bota coisa que não estava no texto, mas ele pode, né? Eu tenho que ver. O nome da prece é gratidão. E é esse sentimento que nutre hoje a gente nesse lar abençoado, nessa casa, Santa Casa, né? A prece diz assim, Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro a ti e imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece jamais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola. Me perdi aqui. Desculpa. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos da caridade, da solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava uma louça na pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham um filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Pois por eles eu oro e a ti imploro, pois eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa ser este lar uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de um companheiro,
de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se a ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, não blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, pelo teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus.